Olá, tá começando o 128º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Gentler Streak e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê? Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai? Tudo bem, tá com a carteira mais leve, aproveitou muitas promoções de Black Friday, já tá de olho na de Cyber Monday que deve rolar. Cyber Week, né, o povo inventa, ou não, passou ileso? Eu comprei algumas coisinhas, mas nada de tech, até porque eu já tinha comprado o Studio Display, né? Então acho que foi a compra do ano, chega de comprar por esse ano. Eu vou confessar que eu passei, nem meia eu comprei esse ano na Black Friday, coisa assim. Eu acho que eu consegui passar ileso. Eu comprei, na verdade, não relacionado a isso, mas por uma nova pro meu fone de ouvido, porque a minha já virou farofa. Cada vez que eu tiro o fone da cabeça, tá feia a situação, mas foi a única coisa. Consegui passar ileso. Eu até procurei algumas ofertas, de curioso mesmo, pra ver se estava legal, mas, só a verdade, não vi nada tão bacana assim, nenhum descontão imperdível. Principalmente de tech eu procurei e não achei nada tão relevante aqui no Brasil. Lá fora eu fiquei, né, se eu estivesse viajando, eu fiquei tentado com as promoções dos Macs M4, porque eu vi o MacBook Pro M4 Pro por $1.700, aquele que custa $2.000. E eu fiquei tipo, $300 de desconto, se eu estivesse lá fora, daí eu teria trocado de Mac. Mas aqui no Brasil eu não achei nada interessante. Pois é, também... Sei lá, não tinha nada muito que tava na wishlist, assim. Eu vi muita promoção de programa de Mac, o que é sempre bacana ver, né? Inclusive, verdade. Eu cacei aqui, ainda tá rolando, eu vou deixar na descrição aqui, não sei por quanto tempo, mas um pacote de promoção de Black Friday para apps de Mac, com direito ao AirBuddy participando do ramo. Então, dá para ter um bom desconto, não só no AirBuddy, mas de vários programas que eu e o Felipe usamos, assim, eu uso o Daisy Disk para livrar espaço do Mac, tem o CleanShot X que facilita também para tirar prints mais bonitos, mas com um acabamento mais bacana logo de cara ali. Tem o Bartender, que eu uso bastante, Keyboard Maestro também. Então tem uns programinhas bacanas, eu vou deixar aqui na descrição. Mas até essas promoções assim, de app de Mac, app de iOS esse ano eu achei um pouco mais magras do que dos últimos anos. Eu senti a mesma coisa. Tinha um app que eu tava de olho, na verdade, em Store, que é o Kino, que é aquele app de vídeo do pessoal do Halide, só que não entrou em Black Friday. Daí eu falei, agora não. O Kino, especificamente, acho que ia ser difícil entrar em promoção, porque ele acabou de entrar na lista dos finalistas do App Store Design Awards desse ano, né? Então, eles vão... Nada mais justo do que eles viverem um momento bom pra eles e aproveitarem, né? A gente vai deixar aqui na descrição o link da matéria que saiu no 95Mac, trazendo aqui um apanhado dos apps todos. Estava torcendo por Gentler Streak aparecer mais uma vez ali. Dessa vez não foi. Teve 2 anos seguidos, né, que eles apareceram por lá. Ganharam um e apareceram no outro. Mas tem sempre... Eu vi um dos meus favoritos, o New York Times Games, está indicado numa categoria. Tem bastante aplicativo legal por lá, né? Tem sim, mas o Kino mesmo parece ser bem legal. Para quem não sabe, é um app para você... gravar, né, uma câmera, tal qual o Halide para foto, o Kino é mais voltado para vídeo, e ele tem uns filtros, né, na verdade os LUTs para você gravar em log, já aplicar direto no aplicativo, né, ver esses filtros diferentes. É um app que todo mundo que costuma gravar vídeo elogia muito, mas eu fiquei torcendo por uma promoçãozinha não ver aí, mas tá aí, né, todo mundo fala que é um bom app e tá concorrendo aí ao app do ano junto com, inclusive tem app de brasileiro, né, o Tripsy, para quem não conhece, é um app para organizar viagens, um app muito bacana, eu já escrevi sobre ele há muito tempo lá no 95Mac, e é um brasileiro que criou ele, então tá aí, né, vários apps bacanas na lista de finalistas aos apps do ano. E o Kino, assim, tudo bem que R$50 não é pouco dinheiro, mas porque ele faz, ainda mais com vídeo, com acabamento bacana, etc., para quem se liga muito nisso, precisa muito disso, acaba sendo um preço, não diria barato, mas justo pelo menos. Mas eles é bem raro eles fazerem promoção, mas se fizer, a gente traz aqui até como follow-up. E não é assinatura, né? O que eu, pelo menos, ainda sou do time do galera que não curte muita assinatura. Se eu puder pagar para ter o aplicativo para sempre, eu prefiro. Nossa, não, eu também. Muito mais. E o Tripsy é do Rafael Streit. Abraço pra ele, caso ele escute aqui a fonte. Parabéns pela indicação, a gente também tá torcendo por você. Agora vamos começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas.
E sobre o Passkeys, né, a gente falou semana passada, eu acho, Felipe, que a gente abriu uma caixa de Pandora, tá? Porque não é só a gente que tem ou dúvidas ou tá com o pé atrás sobre o Passkeys. O José Júnior mandou pra gente, também tô muito reticente em adotar. Ele compartilhou com a gente um post que ele achou interessante, eu vou deixar aqui na descrição, com, assim, é uma história de terror de uma pessoa que cadastrou, na verdade, a pessoa parceira dessa pessoa cadastrou ali o Passkey, o Keychain deletou o Passkey, ficou pra fora da conta, coisa assim. Então, eu tive recentemente, até comentei no ADT, eu cadastrei a verificação de 2 fatores no meu Instagram, pelo Apple Passwords lá, ele gerou o código para eu verificar no Instagram, eu verifiquei, beleza, eu fui fazer login do Threads que ele deslogou no meu Safari. Cadê o maldito código? Ele sumiu. Ele estava cadastrado porque ele validou, mas sumiu. Então eu tô sob risco de ficar trancado para fora do meu Instagram. Quando isso inevitavelmente acontecer, eu lido com isso. Eu tô com outras coisas na lista de prioridades aqui. Mas eu consigo entender. Ainda mais numa situação tendo passado parecido, você cadastrou, ele deletou, ele sumiu. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver e ficar com mais medo. Não sei, mas nesse começo assim, por mais que seja uma iniciativa de várias empresas, meio de mercado, virar um padrão, ainda estamos nos primeiros meses. Vou exagerar um pouquinho aqui sobre essa tecnologia, não estou muito confiante não. Acho que nesse caso talvez até seja mais um problema do Apple Passwords do que, né, dos Passkeys em si. Porque, no caso que você citou pelo menos, porque já aconteceu comigo várias vezes com as senhas normais mesmo. Eu vou lá num site, crio uma senha e coloco lá, salvar no Keychain, que antes de ser password chamava de iCloud Keychain. E aí quando eu ia logar no site já não tinha mais senha nenhuma lá, então acho que já é um bug meio antigo dos senhas do iCloud, que agora tem o aplicativo dedicado. Faz tempo que não me ocorre, mas também já me ocorreu bastante de perder senhas, tanto que o meu gerenciador de senhas principal é o 1Password, e ele nunca me deixou na mão. Agora, com o App Passwords da Apple, eu tenho explorado mais, com os pesquisas eu tenho tentado ver se rola uma migração para os senhas da Apple, mas eu também acho o app em específico, né, o serviço da Apple, meio unreliable, né, meio não confiável, porque eu também já perdi muita senha com ele. Então. E o Fernando mandou pra gente também um feedback / uma pergunta com uma situação muito parecida com a minha. Ele falou, tenho uma dúvida, eu uso no meu iPhone e no Mac tanto os senhas da Apple como o 1Password, meu caso. Sei que é estranho, ele segue, mas não consegui me livrar ainda de um deles. A minha dúvida é, se eu criar um Passkey pelo 1Password, automaticamente eu não vou conseguir criar pelo password da Apple ou não? Posso ter Passkeys em 2 sistemas diferentes? Tô ficando perdido com isso. Quando eu preciso logar, às vezes não sei qual serviço usar. E Fernando, partilho da sua dúvida. Também tô com essa. Pela mesma situação. Às vezes eu entro num site, tô navegando aqui, aí eu vou fazer login. Eu acho que o MailChimp, algum desses que eu uso frequentemente, fala assim, tá aqui, você tem a extensão do 1Password já, põe o dedo aqui, você já cadastra o Passkey e beleza. Eu penso, putz, mas e se a minha senha, sabe? Tem essa confusão também. Seria melhor ter um serviço canônico de senhas, mas a vida impede a gente de ter isso, né? Começou em um, aí apareceu outro, virou nativo, migrar é difícil, né? Exatamente, Fernando. Não é estranho porque, como eu falei também, tem o 1Password, mas às vezes eu uso da Apple, então acaba ficando uma mistura aqui. E sobre a sua pergunta, hoje ainda não tem como migrar os Passkeys, então se você criou no Passwords da Apple, fica lá. E se você criou no 1Password, fica lá. Mas eu até publiquei em em outubro, lá no 95Mac, uma matéria que o grupo, né, o consórcio ali da Firewall Alliance, anunciou que eles vão implementar em breve, provavelmente no ano que vem, novas especificações para que as plataformas deixem os usuários importarem e exportarem as Passkeys. Então, ano que vem, o padrão Passkeys vai suportar importar e exportar. E aí você vai conseguir passar a senha do Apple Passwords para o 1Password ou vice-versa, ou para qualquer outro gerenciador de senha que suporte as Passkeys, né? Então daí no caso, se você quiser mudar de uma plataforma para outra, vai ser possível. Imagino que, como as especificações foram anunciadas agora no final do ano e eles dizem que vão estar disponíveis para os desenvolvedores no ano que vem, provavelmente a gente está falando de um recurso iOS 19, né? No caso do Apple Passwords. A 1Password já falou que tem interesse em implementar, né, que está trabalhando junto ali com a Alliance para trazer esse recurso para 1Password, mas também, de novo, uma coisa para o ano que vem. Mas então vai ser possível. Hoje ainda não é.
E aí, por exemplo, se você tem sistemas diferentes, que eu sei que também é a dúvida de algumas pessoas. Eu tenho o iPhone, mas aí tem no Windows. Como é que faz para usar no Windows? Aí, nesses casos, você consegue através de QR Code. Quando você tenta logar com Passkeys num device que ele não tem a Passkey salva, ele te dá a opção de você gerar um QR Code e aí com o seu iPhone, você escaneia esse QR Code e o iPhone faz a autenticação e confirma para o site que é você mesmo que está acessando. Então dá para acessar em os computadores, dá para acessar, mas migrar a Passkey de um serviço para outro ainda não, mas isso deve chegar no ano que vem. Eu me sinto um pouquinho assim, né? Pra quem tá escutando esse episódio por algum motivo em 2026, aliás, avisa a gente se você estiver fazendo isso e por quê, né? Mas a gente deve, para essas pessoas, quando agora que a Passkey já tá tudo certo, já virou padrão, parece, sei lá, índio com medo do espelho. Olha esses caras problematizando um negócio que é tão fácil, que funciona tão bem, que resolveu tanto problema, que é tão suave, mas nesse momento não tá ainda assim. Tem outra coisa, né? Coisa da Gigahertz. Vou fazer um login aqui, põe aqui, né? Pronto. Eu sei que dá pra compartilhar, mas aí atrapalhar com o Rambo também, que tem coisa que vai estar no Pass, coisa que não tá. Nesse momento ainda tá uma... Tem mais dúvidas do que certezas, que eu acho que inclusive é um título do ADT, que o Coca falou uma vez. Eu tô com essa situação aqui, mas sigam mandando pra gente. Aliás, mandem soluções pra gente, né? Pra quem passou por problemas ou teve dúvidas e solucionou, manda pra gente trazer o outro lado disso aqui também, porque é importante. Acho que a gente tá colocando um medo que não precisa pra uma tecnologia que é bacana, mas ainda há dúvidas associadas a isso. Por isso que a gente tá explorando aqui. Mandem pra gente. E sobre a função de exposição à luz do sol no Apple Watch, a Pri Mansur mandou pra gente que ela achou um artigo do Mac Magazine de 2023 que detalha como habilitar a função que começou no Apple Watch Série 6. Olha lá, era tanto tempo que a gente esqueceu, né? E eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link. Eu confesso que eu não lembro se eu falei isso no episódio anterior, que a gente discutia esse recurso, mas eu fui descobrir que ele existia também muito tempo depois dele realmente ser lançado, né? Tanto que a Pri nos contou agora que foi lançado no Série 6, eu fui descobrir, sei lá, ano passado, que eu vi alguém postando um print na internet, falei, nossa, mas tem isso mesmo? Aí eu fui lá e descobri que tinha. Então, é um recurso que sempre passou batido, acho que a Apple nunca falou disso em nenhum evento, mas é um recurso bem bacana, né? Porém, algo meio invisível mesmo, e tá aí, lá no artigo explica certinho como ativar, o que precisa mexer nas configurações. E como eu havia falado também, tudo isso fica no aplicativo Saúde, você encontra um menu lá que mostra o tempo de exposição à luz do sol com base nos sensores do Apple Watch, que é bem legal. Eu como um comentarista de tecnologia, fiz uma coisa péssima, que é o seguinte, né? Por anos no Apple Watch, assim, eu tinha o Série 4, coisa que pintava nova, empolgante no Série 5, 6, 7, falei, bom, não vou ter, dane-se, né? Esquecia. E foi o caso desse, eu nem lembrava, se não fosse a dúvida que a gente recebeu há algumas semanas, eu teria passado batidaço ainda por esse recurso. Então obrigado a todo mundo que está ajudando a gente até a falar sobre isso, e vai ter aqui o link na descrição. Agora, sobre o filme Fly Me to the Moon, que está para estrear no Apple TV+, a gente comentou que não tinha certeza, nem cacei aqui o nome em português, mas também se tinha estreado no Brasil ou não, teve a estreia lá fora, a gente até falou sobre isso. O Michel Flyvio falou que no Brasil, o Fly Me to the Moon se chama Como Vender a Lua, e passou sim aqui no Brasil. Ele falou que viu o filme no cinema, viu em 13 de julho, dia do rock, inclusive. E estava estranhando mesmo a gente não ter comentado ainda mais, ele fala, né? O Marcos que adora toda essa parte de espaço e tal. Ele falou que vale muito a pena e tá esperando sair no Apple TV Plus para poder assistir de novo. Tá para sair, né? Vamos ver quando estiver disponível. Eu acho que eu assistiria. Provavelmente eu assistiria esse de novo. A gente comentou também na semana passada, tem um elenco bem bacana, né? Scarlett Johansson, então fico curioso. Vamos ver se é bom mesmo. Eu tô meio queimado com coisas de astronomia da Apple, porque teve aquela série Hello Tomorrow, que tem um elenco excelente, tem o Billy Crudup, que até faz o The Morning Show, tem também o Hank Azaria, que é um cara que eu adoro, ele dubla um monte de gente dos Simpsons, eu vi ele inclusive ao vivo uma vez, numa loja em Nova York, lá na loja da Nike. E, putz, ele é muito engraçado. Ele fez aquele Gaiola das Loucas, ele faz um cubano com sotaque super pesado, é muito engraçado. Mas nem com o elencão, a Alison Pill também, que fez Newsroom, não salvou. Vi 3 episódios e falei, não é pra mim. Mas eu também vou assistir sim. Primeiro, porque é um filme, né? Filme, o compromisso acaba sendo um pouco mais curto, o que até é motivo de problema pra Apple, né? A gente tá vendo. Mas sim, eu vou assistir, ainda mais com a recomendação do Michel Flyfel, certeza que vai ser um fim de semana com pelo menos um filmezinho ali do Apple TV Plus incluído. E de filme também, a gente viu uma confusão de bastidores
por conta do filme Wolves. É um filme do John Watts, né, ele que dirigiu, estrelado pelo George Clooney e pelo Brad Pitt. Esse filme ia estrear no cinema, não estreou no cinema. Semanas antes dele estrear, a Apple cancelou a estreia no cinema sem consultar ninguém, né, sem avisar ninguém ali da produção do filme. Fez uma estreia super pequena, só para poder inscrever em prêmio, coisa assim, mas estreou no Apple TV Plus direto. Esse filme se tornou o mais assistido da história da Apple TV Plus, né? Deu super certo por ter esses nomes gigantescos, mas daí pra frente deu tudo errado, né? Início de um sonho deu tudo errado, né? Pois é, foi uma história bem conturbada, né? Como você bem falou. Era um filme que estava esperado para ter uma grande estreia e aí não teve. E agora, né, tinha também uma expectativa de que teria uma sequência, até porque foi um filme bem assistido. Mas veio aí uma reportagem do Collider e, segundo eles, não vai ter uma sequência, né? Então essa sequência de Wolves foi aparentemente cancelada com base nessa reportagem. O Deadline também corroborou que era para ter uma sequência, mas depois falaram que não ia ter mais. Então, né, antes mesmo do lançamento, tudo ao redor desse filme já estava bem conturbado. Eu não assisti, apesar, né, de ter sido um filme que foi bastante falado, foi muito assistido, também um elenco de peso, mas vendo os comentários, pelo menos ali do 95 Mac, o pessoal falou que não curtiu muito não. Você assistiu, Marcos? Eu cometi um erro tremendo, porque filmes que eu me interesso, eu não vejo trailer, eu vejo um pôster, já falei isso algumas vezes, né? Eu vejo um pôster, eu compro a ideia ou não compro a ideia, eu vejo com base nisso e geralmente é uma surpresa positiva. Eu tava empolgado pra ver esse filme porque, primeiro, eu adoro os dois, né? E os filmes que eles fazem juntos, né? A série toda do 11 Homens, etc. Super bacana, dá pra ver que eles se divertem atuando e aí o filme fica melhor. Aí eu vi o trailer. Aí eu falei, não. Aí eu desisti. Então eu não assisti ao filme. Eu vou acabar vendo um dia ainda. Tem filme que você sabe, né? Que um dia você vai acabar vendo. Só não parei pra assistir ainda. Mas eu vou sim. E essa parte de bastidor sim, a Apple fez bem errado, né? Porque, primeiro, por ter cancelado sem ter avisado o John Watts, ele falou que descobriu ele descobriu no press release, basicamente, que a Apple ia cancelar, e ele tinha falado o seguinte: Apple, já que você cancelou a estreia no cinema, não comenta que eu tô fazendo uma sequência pra esse filme, que eu nem sei mais se eu quero fazer, tá? O que a Apple fez? No anúncio de cancelar, ela fez o anúncio de que ia ter uma sequência. E, junto desse anúncio, ela falou que não ia estar no cinema, né? Ela escondeu essa informação lá. Aí ele falou assim, cara, ele diz assim aqui pro Deadline, ele falou, quer saber? Eu devolvi o dinheiro pra Apple, eu cancelei a sequência, não quero ter nada mais a ver com eles, porque não dá pra confiar criativamente numa empresa que faz isso, né? E a Apple se queimou com o John Watts, que é um nome gigantesco do cinema, fez os Homens-Aranha, fez até a coisa nova do Star Wars aí que tá estreando, um cara, um nome gigantesco. George Clooney, Brad Pitt, né? Talvez a Apple tenha os direitos pra, sei lá, franquia, não sei, Wolves, ela possa fazer com outros talentos. Mas ela se queimou com 3 nomes gigantescos aí de Hollywood, pelo menos, né? Então vai saber todo o resto de produção mesmo, roteiro, o pessoal de... né? Não foram só 3 pessoas que ficaram tristes com isso, né? Então ela pisou na bola, o que é uma pena. A gente tá falando aqui semana após semana com uma divisão de vídeos de cinema do Apple TV Plus. Tá fazendo umas caquinhas, tá até reduzindo investimento, enquanto as séries até que se dão bem, a parte de filmes tá meio balançada aí. E essa do Wolves foi, sim, um tropeço atrás do outro, o que é uma pena, né? E a gente já escutou outras histórias de bastidores sobre o pessoal não curtindo muito trabalhar com a Apple, pelo menos no sentido de Apple TV Plus. Então, a coisa parece que não tá muito legal mesmo. E aí junta corte de orçamento e, sei lá, né, dá um medinho da coisa virar algo meio Netflix mesmo, que atira pra todo lado e aí resulta em muito cancelamento, porque, né, não dá pra ficar sustentando várias coisas. Apple TV Plus já é uma coisa enxuta, né? Eles tentaram fazer isso, mas como a gente também vem acompanhando, o crescimento do Apple TV Plus vem desacelerando, né? Teve uma alta no início, mas também não subiu muito ali. O market share do Apple TV Plus fica ali sempre na casa dos 7%, 8%, nunca passou muito disso. E acho que agora a Apple meio que tá, né, pressionando para ou vai ou, né, não vamos jogar dinheiro fora.
Mas, né, poxa, pra galera que trabalha com eles, realmente é triste, né? E o pessoal fica decepcionado em ter que lidar com uma situação dessas. Se eu encontrar, eu coloco aqui na descrição uma entrevista do George Clooney durante as coletivas de imprensa pro lançamento do Wolves e perguntando pra ele sobre o cancelamento do cinema e tal. E você viu que ele foi extremamente diplomático, mas estava bem bravo. Estamos num território inexplorado, cada um está encontrando o seu melhor jeito de fazer o lançamento, a gente como ator tem que estar meio... Sim, se você não prestar atenção, você acha que está tudo bem, mas sabendo o contexto, deu para ver que ele estava fazendo o máximo para ser diplomático, mas deixando as entrelinhas que ele estava insatisfeito e não é para menos, né? Uma pena que isso tenha acontecido. Quem viu Wolves, comenta com a gente se correspondeu, superou ou ficou aquém das expectativas. Agora o que está gerando expectativa, cada vez maior, é Severance, que pintou uma notícia que eu achei muito legal, que vai acontecer junto aí com a estreia da série, mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao Gentler Streak, que está mais uma vez patrocinando A Fonte, e tá chegando o quê? A retrospectiva do ano, que é uma das coisas mais bacanas que eles disponibilizam, já é tradicional a ferramenta deles de retrospectiva, e o Gentler Streak é um aplicativo que te ajuda de um jeito leve e gentil até, como o próprio nome indica, a ficar de olho no seu condicionamento físico. Antes era só exercício, mas agora é uma olhada ainda mais geral na sua saúde. Então, o acompanhamento de sono que eles passaram 8 meses fazendo, refinando ali o algoritmo, recomendações levando em conta o quanto você fez de exercício, o quanto você está descansado ou descansada para falar, hoje você pode dar uma puxada, hoje relaxa que você puxou aí 2 dias seguidos, né? É engraçado quando eu tô ainda recuperando do machucado na perna, não tô correndo, mas quando eu fazia academia segunda, quarta e sexta, corrida terça e quinta, eu tava sempre no gráfico ali fora, na parte de cima. Eu falei, cara, segura essa onda, você tá exagerando, calma, né? Então tem esse gráfico que ajuda mesmo na parte histórica ali, você vê. Tem a ferramenta Go Gentler, que te ajuda justamente a desacelerar de um jeito que você não perca nenhum tipo de da parte de condicionamento, etc. Eles mostram o quanto de caloria você queimou em batata frita, em milkshake, né, para você ficar fácil de ver o equivalente ao consumo e gasto de energia. E não sou só eu que uso e adoro o Gentler Streak, o Felipe também. E você tá usando o acompanhamento de sono? Então, o de sono eu não costumo usar, por quê? Porque eu tenho um probleminha, eu não sou muito fã de dormir com relógio, eu tenho faniquito de dormir com watch, por isso que Apple lance um anel, mas tirando isso, eu adoro o Gentler Streak, quando eu comecei a fazer academia, me apaixonei mais ainda por ele, porém mesmo se você não é uma pessoa que tem o costume de fazer exercícios todo dia, o Gentler é muito legal porque ele te mostra justamente como que você pode melhorar, quando você pode, né, fazer uma atividade diferente. E também ele mastiga todos os dados que você coleta com o Apple Watch, o Marcos até citou agora, para quem dorme com o Watch, mas para quem usa o Watch o dia inteiro, todos aqueles dados que ficam lá bagunçados, jogados no Saúde da Apple, você tem um jeito mais fácil de compreender eles com o Gentler Streak, e ele reúne tudo isso justamente para te dar uma visão geral, né? Um panorama de como é que está a sua saúde, como que está o seu bem-estar, se você pode, de novo, fazer mais exercícios, se está na hora de parar, se uma média ali, né, de batimentos cardíacos, ou a sua respiração, se tudo isso tá ok. Então o Gentler é um app muito legal, seja para você que tá acostumado já a fazer atividades físicas todo dia, ou para você que simplesmente quer ver se tá tudo ok ali com a sua saúde, vale super a pena usar o Gentler Streak. Totalmente, estava vendo retrospectiva aqui no ano, atingi a meta de treinos em 168 dias, então não acho que foi ruim não, né? E ele mostra aqui, né? Tempo passado fora do sofá, fazendo coisas. 133 horas. Tem a parte que eu acho mais legal, né? Combustível que você queimou. Aí mostra aqui, são, sei lá, uns 40 hambúrgueres, umas 80 batatas fritas, tem um bando de taco e burrito e pizza e hot dog. Foram, quase 57 mil calorias. Enfim, vale a pena dar uma espiadinha, não só por isso. O Gentler Streak é um aplicativo muito bacana para vocês acompanharem a saúde inteira de vocês, e se você baixar para assinar o plano anual, eles dão 50% de desconto, o que é mais bacana ainda, vale cada centavo essa assinatura. Então vai em gentler.app ou passa aqui na descrição para cair direto, e mesmo que você não tenha intenção de assinar, vale baixar para ele pegar já os seus dados de saúde que estão lá no saúde do iOS, e você vê essa parte da exploração de como é que foi a retrospectiva do seu ano. É bem divertido. Uma última vez, gentler.app, Gentler Streak, muito obrigado pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gentler Streak.
Muito bem, a gente sabe que Severance finalmente tá para estrear, falta pouco, né? No comecinho agora do ano que vem vai estrear, e a Apple tinha publicado um teaserzinho da próxima temporada, que esse eu passei longe, né? Consegui manter aqui a minha intenção de só assistir aos episódios e não ao trailer, e ela anunciou nesses últimos dias que... Por que eu gostei tanto? Porque vai ter um podcast feito, apresentado, tanto pelo Ben Stiller, quanto também pelo ator principal, né? O Adam Scott, né? Que é o nome dele? Isso. Então, e vai sair uma prévia da primeira temporada, um por dia para relembrar, né? Eu certamente vou resistir para relembrar, e da segunda temporada também, né? Assim que sair episódio, vai sair do podcast também, com entrevistas, não só o pessoal, né? O Ben Stiller e o Adam Scott comentando ali a parte da direção e de atuar, mas também com os atores, atrizes da série convidados. Estou bem mais empolgado agora para a reestreia aí de Severance. É uma movimentação pré-Severance mesmo, né? Que a gente está esperando há muito tempo. Finalmente vai ter a segunda temporada de estreia. 17 de janeiro no Apple TV Plus, com episódios novos toda sexta-feira. E antes disso, né, do dia 7 ao dia 17, terão esses episódios do podcast. E como o Marcos falou, né, vai contar com a apresentação do Ben Stiller e do Adam Scott, que faz o Mark. Mas também eles vão receber outras pessoas do elenco. Estou muito ansioso para Severance, né? A espera foi muito longa. Eu tô muito ansioso pra assistir o teaser ali. Só sei que, né, depois de tudo que aconteceu, depois do jeito que terminou a primeira temporada, eu quero muito que o dia 17 de janeiro chegue logo. Pois é, e foi em 2022 que estreou, que loucura, né? Estamos na porta de 2025, foi uma longa espera mesmo. Foi. Então já vale a pena, vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver mais a fundo essa matéria aí, mas o podcast Severance deve estar já com o feed no ar. Se tiver, eu deixo aqui na descrição também para facilitar ainda mais de não perder isso aí. Vai ser bom para reassistir. Agora, pulando, esse é um follow-up barra assunto já, que é o seguinte, né? A gente tem comentado aqui sobre a parte toda do Vision Pro, a falta de conteúdos imersivos e que tá meio devagar, até porque a adoção do Vision Pro ela é bem baixa, né? E o que eu acho que aconteceu foi que o diretor ali do Real Madrid deu com a língua nos dentes e falou que ele não devia sobre os planos da Apple para uma coisa relacionada ao estádio lá, o Santiago Bernabéu, né? Exato. Ele falou, ele não sei se ele talvez exagerou ou realmente aconteceu dele falar algo que está em negociação, mas não rolou. Porém, segundo ele, né, estão rolando negociações com a Apple para que seja possível entrar ali no estádio e assistir aos jogos meio que de uma forma virtual, né? Um vídeo imersivo, né? Um vídeo espacial para quem tem o Apple Vision Pro. Então, eu não duvidaria, a gente sabe que a Apple está se esforçando para trazer conteúdos para o Apple Vision Pro e ter uma forma de assistir, né, a esses conteúdos ao vivo de um jeito imersivo, em 180 ou 360 graus. Com certeza seria um ótimo chamariz aí para, né, tentar alavancar um pouquinho as vendas do Vision Pro, que a gente sabe que o negócio tá feio. Então, né, ter algo dessa magnitude, né, conversando aí com alguém tão importante, então pode ser que, né, ano que vem tenhamos alguma surpresa em relação a, né, assistir um jogo de futebol ao vivo, imersivo, com vídeo espacial, 3D, 360 graus, no Apple Vision Pro, que de novo, não é uma surpresa porque a Apple vem investindo bastante em esporte, tem o aplicativo Esportes lá fora, a gente sabe que a Apple está tentando. Seria muito legal, né? Eu, particularmente, não ligo muito, mas mesmo não ligando, é o tipo de coisa que eu tentaria ver, assim, só pra, tipo, nossa, realmente, bacana, imersivo. Então, né, não sei você, mas deve ser legal, né? Sim, eu fui em 2022, eu fiz o tour do Santiago Bernabéu, é um estádio muito legal e louco que ele já estava em reforma. E aqui na matéria tá falando que ele segue em reforma. Fala, olha só aqui que demora anos pra reformar alguma coisa. Então, e é um estádio super legal, super bonito. E claro, né, se tivesse a oportunidade de ver um jogo, é aquilo que a gente comentou desde o começo, né? Imagina você ter acesso remoto ao melhor lugar de um show, melhor lugar de um jogo, ou múltiplos lugares de um jogo, né? Imagina que você tem, sei lá, 30 câmeras 3D para você escolher onde você quer ver. Quem vai no estádio sabe, né? Você tem que prestar atenção, não tem replay, né? Então você vê uma jogada, você moscou, pronto, perdeu, né? Imagina poder ver ali como se estivesse no estádio, mas ainda assim com um pouco de controle sobre o que você está assistindo. Tudo sobre isso é muito promissor. Não imagino que o Real Madrid seja o único time com quem eles estejam conversando para fazer isso, né? Pode ser que pintem em mais estádios. Se pintar, assim, né? A gente está vendo bem aos pouquinhos, com passos de formiga e sem vontade,
a oferta de conteúdos imersivos aumentar e está acelerando nos últimos, sei lá, no último mês, né? Pintou esse lance do The Weeknd, que é um clipe feito pro Apple Vision Pro. Tem uma artista também, esqueci o nome dela, tem 3 nomes, tem três letras o nome dela, que também pintou uma espécie de um micro showzinho ali, que você vê acho que são uns 40 minutos, uma coisa assim. Então tá aumentando a oferta. Aquele filme, aquele curta, o Submerged também, que mostrou lá o submarino. Então a gente vê o tempo que leva para você criar uma coisa imersiva boa, que vale a pena lançar. Então, de agora em diante, eu imagino que vai ter uma oferta maior. E aí sim, né? Quando ou se pintarem versões novas do Apple Vision Pro, Apple Vision não Pro, aí vai ter um catálogo mais... vai ter dado tempo de ter um catálogo mais parrudo, né? Mas ainda falta. Essa é a minha impressão. De qualquer forma, você vê ela fazendo alguns tipos de acordos e de esporte, como a Apple já vem faz tempo investindo em tentar virar o canal do esporte gringo, que não seja a Band. Esse acordo com o Real Madrid seria um golaço, com perdão do trocadilho, né? Mas ainda são planos, e eu tenho certeza que ele falou sem poder falar. Que o pessoal de acordos da Apple, especialmente de TV, assim, não tinha nem assinado o contrato ainda, acabou a ligação do Zoom, pronto, alguém ligava para a imprensa para falar, conversei aqui com a Apple, estamos colocando no ar para valorizar o próprio passe, né? Então, mas é bacana ver esse tipo de coisa acontecer, ou pelo menos a chance disso acontecer, né? Para as 30 pessoas que têm o Vision Pro. Exato, é legal ver essa movimentação, né? Se um dia o Vision Pro alavancar, a plataforma Vision alavancar e foi para frente, com certeza daí, né, para quem comprar daqui a uns anos, já vai ter muito mais conteúdos, né? Terá aí a chance de ver esporte ao vivo, mas hoje para as 30 pessoas que têm o Vision Pro, certamente já vai ser legal ter a possibilidade de assistir a um jogo ao vivo. Eu imagino que para show mesmo deve ser bem bacana, né? Se conseguissem trazer shows ao vivo mesmo pro Vision Pro, com certeza seria algo que eu teria interesse. Então é importante ter a movimentação, mesmo que o Apple Vision Pro esteja com esse futuro bem certo, né? Eles precisam tentar de alguma forma, e acredito que trazer esse tipo de conteúdo é um jeito de tentar alavancar aí um pouquinho o interesse pelo produto. Inclusive, e o povo ia chiar, mas dá para imaginar, cobrando ingresso. Se você Exatamente. quiser ver o show da Taylor Swift hoje, transmitido ao vivo de Las Vegas 3D, paga. Então dá pra imaginar algo assim, né? Com certeza. Eu super pagaria. Então, né? Eu usei Taylor Swift por esse motivo, que eu sei que você pagaria. Agora também, falando em vídeo, a Apple publicou nessa última semana o comercial de Natal dela, e eu achei ele fortemente inspirado da melhor cena que tem do filme Coda, que mostra, do ponto de vista das pessoas que não escutam ou que têm a audição reduzida, como é que é ali ver uma coisa que é puramente auditiva. E tem alguns comerciais de Natal da Apple eu achava muito bons. Muito bons. Os mais históricos, os mais legais que a Apple já publicou são os de Natal. Mas tem uns 2 ou 3 ali. Quando você mostra... Lembra o comercial da Dolly? Que era um de Natal? Papai, você é meu amigo. E aí mostrava aquela lágrima, o close da lágrima escorrendo assim, né? Tipo, ele te dizendo que é pra você se sentir emocionado. Eu senti isso nesse. É o pai vendo a filha tocar violão ali, lembrando das memórias, e mostra ele chorando. Não sei, não achei meio manipulador. Só eu que tô de mau humor, ou você teve essa impressão também? Confesso que sim, o Edge é bonitinho, né? O comercial é bonitinho, mas também não me pegou muito, não. Eu gostava mais de umas propagandas antigas. Eu lembro de uma, acho que foi em 2013, que eu achava muito legal, que era Natal em família, e tinha, né, uma criança que ficava sempre ali isolada, quietinha, mexendo no celular, aí no fim era... e aí ele, né, fazia um videozinho, colocava no AirPlay, na Apple TV. Antigamente acho que os comerciais tinham um apelo mais legal. Agora, né, a gente vê que a Apple segue até um caminho que ela seguiu basicamente em todos os eventos, que é promover o recurso de saúde, né? Tipo, olha como os AirPods Pro tem a capacidade, né, de transformar ali, de ser usado como um aparelho auditivo, que eles destacaram muito isso esse ano. Então, tipo assim, é um videozinho legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, ao mesmo tempo aquela coisa, isso é muito comercial demais, é muito mais comercial de AirPods do que um vídeo de Natal, talvez, não sei, mas eu também fiquei com uma sensação meio estranha. E tenho outras propagandas de Natal da Apple que eu tenho um apreço maior, aquela mesmo
que eles usaram a música da Billie Eilish como uma animação. Eu achei aquela super bonitinha. Mas a desse ano foi tipo... tá bom. Eu tava caçando reações aqui a respeito desse comercial e encontrei uma matéria falando que a Apple publica um comercial chocante pró-família como mensagem de Natal. E alguém falando sobre o poder de fatherhood, que é incrível ver a Apple, que é uma empresa super liberal, agora fazendo comercial tradicional voltado para a família. Eu falei, gente, calma. Mas não foi por isso, mas eu achei esse particularmente estranho. Vai ter o link na descrição, claro, para quem quiser assistir ao comercial. E é bonitinho sim, só achei que... Você pode falar pra pessoa que ela tem que sentir sem dizer, sinta isso, né? Mas aí, decisão criativa, né? Agora, pintou nessa semana uma matéria no 95Mac que eu achei bem interessante, explorando aí os 6 anos de Screen Time, a função do iOS, que hoje tem no macOS também, que te ajuda a monitorar e controlar o seu tempo de uso, e até o da família também ali, na parte de quem tem a conta familiar. E a matéria trouxe uma enquete perguntando se a função de Screen Time fez diferença no dia a dia da sua família. Eu vou explorar aqui os resultados, mas antes, claro, né, Felipe? Você usa o Screen Time de alguma maneira? Olha, eu deixo o recurso ligado desde que ele foi lançado, né, ele veio no iOS 12, mas usar mesmo, de mudar a minha rotina por conta disso, não. Eu lembro que no começo, quando foi lançar um dado que me chocou muito, porque ele mostra não só quanto tempo você passa nos aplicativos, mas ele também mostra quantas notificações os aplicativos te mandam. E uma coisa que eu adotei pra minha vida foi começar a desligar a notificação de rede social. Né, Instagram, curtida. Não, desliga. Então, eu me assustei um pouquinho com o número de notificações. Falei, acho que eu recebo notificação demais que eu não preciso. Fui lá e desliguei. Mas eu não fico me monitorando muito não, de nossa, eu passo tantas horas no Instagram, né? Vou limitar 30 minutos por dia. Eu não me coloco muito esse filtro, não, até porque como alguém que trabalha na internet, é difícil, né? Você conseguir limitar e deixar, mas eu tento fazer mais um autocontrole mesmo do que de fato, ou ficar seguindo ali um tempo e, enfim... Porque dá pra você fazer isso com o Screen Time, né? Você bloquear o tempo. Depois de 30 minutos em app de rede social, bloqueia tudo. Mas eu acho legal ter a opção de ver, de monitorar, de ter essa noção de quanto você gasta em tal aplicativo, né? Porque eu também percebi, nossa, fico muito tempo vendo YouTube, ou muito tempo vendo TikTok. E aí, né, você vai dando umas controladas, mas eu não chego a usar ativamente para colocar um bloqueio, limitar o tempo que eu uso. Mas eu lembro que para essa parte de notificações, quando foi lançado, o número me chamou a atenção e aí eu fui lá e dei uma desligada nas minhas notificações. Você, Marcos, costuma usar? Parecido. Eu uso só para um aplicativo, eu uso o limite de tempo, que é o Instagram. São 5 minutos por dia e só, e funciona bem, né? E antes era 1 minuto, era só assim, chegou uma mensagem, alguma coisa importante, não é? Pronto, né? Que eu sentia a minha alma escorrendo pelo ralo do tempo... Quando eu passava muito tempo no Instagram e antes de eu perceber eu tava lá de novo, sabe? E, sim, tá todo mundo meio vulnerável a isso, né? Então o Instagram eu coloquei, era 1 minuto, aumentei pra 5. E mesmo em 1 minuto, teve dia que eu nem não batia nesse 1 minuto, que eu não lembrava de usar, então funcionou. E hoje são 5 só pra também manter uma coleira ali e não acabar passando 1 hora que eu não tenho lá a troco de nada, né? Mas aí sou eu, cada um usa como quiser qualquer aplicativo, tá? E essa é a parte... sei lá, ativa, né? É a função que chega até mim. Eu ir até a função para ver, por exemplo, quanto tempo eu passei em aplicativos, que ele categoriza, né? Redes sociais, produtividade, esse tipo de coisa. No começo eu via bastante, e assim como você, né? Assustei com números ali, a parte de notificações. Aí ele tem uma coisa que eu acho interessante. Quantas vezes você pega o telefone ao longo do dia e quais são os primeiros apps que você acessa quando você pega o telefone? Acho que essas informações... são muito boas para dar esse susto, que a gente imagina, mas a hora que a gente vê, né, você pegou, sei lá, chutar números, 200 vezes e 75% das vezes foram esses 2 apps aqui que você não precisava estar usando, né? Então, eu acho que isso ajuda a gente a ter uma dimensão. Mas só, lá no 95Mac, a maioria, 35% das pessoas que responderam, disseram que nunca usaram o Screen Time. Aí fica um empate técnico ali entre eu costumava usar, mas não uso mais... eu uso só para mim e eu uso para limitar o tempo de tela
das minhas crianças. Então ficou ali tudo entre 20% e 22%. Né? Dentre esses, o de usar o tempo, limitar o tempo das crianças foi o que ficou com mais, deu 22%, quase 23%, e o resto dividido de usa para si próprio, então não usa. Eu lembro quando saiu, a gente até discutiu também sobre isso no ADT, que me ajudou a, por exemplo, né, aquela coisa assim, cheguei em casa, chamei o elevador, ele está no 8º andar, ele vai descer. O que eu fazia? Pegava o telefone, abria, na época eu abria o Tweetbot para ver os tweets. Eu falei, putz, eu preciso me deixar ter 40 segundos sem fazer nada, sem precisar jogar junk food no meu cérebro a troco de nada. Eu vou fechar o aplicativo, vou apertar o meu andar, nem vou lembrar o que eu acabei de assistir, vou abrir de novo, né? Então isso me ajudou a quebrar, né? Mas foi assim, precisou me fazer sentir mal sobre isso para eu quebrar esse hábito. E de novo, isso para mim, para o meu uso, cada um, pelo amor de Deus, tá? Mas essa matéria eu achei que mais pessoas usariam de alguma forma, fosse para acompanhar, fosse para limitar. Não, sim, a maioria nunca nem usou essa função, o que me deixou surpreso. Eu acho que tem gente que nem conhece essa função. Eu sei que quando você configura um iPhone novo é uma das primeiras coisas que já mostra o tempo de tela. Mas geralmente o pessoal só quer usar logo o celular, vai pulando tudo e nem sabe exatamente o que é. Eu mesmo já tive a situação de lidar com alguns amigos e falar, o que é essa notificação que fica falando de tempo de tela? Então o pessoal realmente às vezes nem sabe que tem, mas é um recurso bacana, né? Mesmo que você não vá limitar ali o tempo de uso dos aplicativos, só de você ver as informações, como o Marcos falou, né? Ver qual aplicativo que é o primeiro que você abre ao pegar o celular, ver o tanto de notificação que você recebe, só isso às vezes já te causa um impacto para se autocontrolar ali no uso exagerado do celular. Eu lembro também de várias entrevistas com o Tim Cook na época que lançaram o recurso, que o pessoal falava, tá, mas né, vocês não, a ideia de vocês não é que as pessoas usem mais o celular, por que vocês estão lançando esse recurso, né? E aí o Tim Cook sempre defendia, falava do uso moderado, que ele também, né, se assustava com o tanto de notificação que ele recebia, que com o screen time ele começou a ter mais cuidado com isso. Então é um recurso bacana, é um recurso muito legal para quem não conhece, vale a pena explorar, ver se você, alguma coisa você vai encontrar ali que vai ser útil para você de alguma forma, de novo, mesmo que você não ativamente vá lá e bloqueie e limite o tempo que você fica em cada aplicativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou roubar descaradamente a ideia do 95Mac, vou deixar aqui na descrição do episódio o link para uma enquete para vocês responderem pra gente se vocês nunca usaram, se vocês já usaram, pararam de usar, se vocês usam para a vida de vocês mesmo, para controlar o uso das crianças. Vai ter link na descrição aqui, vai ficar aberto a enquete até domingo à noite, vai, pra já preparar a pauta aqui pra gente falar na segunda-feira, passem por lá. Agora você publicou, achei uma matéria bem interessante no 95Mac, comentando o Microsoft Recall, que você já pode aproveitar e explicar para o pessoal que não conheça, e também como que a Apple pode usar uma ideia parecida com essas e fazer direito. O que rolou? O Microsoft Recall, para quem não conhece, é um recurso que gerou bastante polêmica. Basicamente, ele grava tudo que você faz no seu computador, grava a tela, fica guardando tudo, e através de inteligência artificial, identificando ali o texto, os elementos, o que você faz, você consegue meio que voltar no tempo para revisitar, né? Ver tudo que você fez, reassistir a uma reunião, de repente encontrar um arquivo que você jogou fora sem querer, voltar numa página da web que não está mais disponível. Enfim, a ideia é realmente você conseguir voltar no tempo no seu computador, vendo tudo que você aconteceu, os passos. E aí, graças à IA, não é só um vídeo, né? Você consegue pesquisar, tipo, procurar o momento em que, né, eu acessei um site que tinha tal coisa escrita. Então, ele facilita você voltar ali no tempo com o seu computador. Só que quando a Microsoft anunciou isso, foi lá mais para o começo do ano, se tornou meio que um pesadelo de privacidade, porque, né, a primeira coisa que a galera pensou foi, mas o negócio vai ficar gravando a tela do computador e a segurança. E na época, acho que não chegou a sair um beta público, mas algumas pessoas tiveram acesso e até uns hackers falaram, isso aqui não é nem um pouco seguro, né? Qualquer um com acesso ao computador consegue facilmente voltar ali, coletar, né, os dados, a pessoa digitou uma senha, tudo isso fica gravado. Aí a Microsoft anunciou que ia adiar o recurso, ia trabalhar em melhorias, e foi o que aconteceu. Aí agora eles estão lançando um beta público do Microsoft Recall com melhorias, né, de segurança. Uma delas, por exemplo, é a opção de você excluir alguns aplicativos de serem capturados. Então, sei lá, de repente um aplicativo de banco que você abre no computador ou um site de banco
daí ele para automaticamente de gravar aquilo. Então eles implementaram algumas mudanças. Agora precisa ter acho que um computador com Windows Hello, que é basicamente, né, computadores com biometria. Então você precisa ter a biometria para acessar o Microsoft Recall. Então eles, né, fizeram algumas melhorias ali de privacidade e trouxeram esse recurso. E aí eu escrevi essa matéria justamente pensando como que a Apple poderia fazer isso, e a Apple poderia fazer do jeito certo, né? A gente sabe que a Apple tem uma preocupação maior com privacidade. Eu acho o recurso legal. Teria medo de usar o da Microsoft por conta de privacidade? Teria. Mas eu acho a ideia muito legal, porque já aconteceu comigo de fazer alguma coisa que eu falei, tipo, nossa, eu fiz alguma coisa mais cedo, eu tava trabalhando em alguma coisa, eu falei com alguém que eu não lembro mais o que era, eu perdi, fechei a janela, não salvei, e agora, né? E aí, com um recurso desses, fica bem mais fácil de encontrar. De certa forma, a nova Siri, que ainda não existe, né? Ela vai vir no iOS 18.3.4, começo do ano que vem. Ela meio que já vai dar um passo nessa direção, porque a Apple já mostrou que você vai poder falar, encontra a mensagem que eu falei sobre a reunião tal com tal pessoa, e aí já vai encontra quando é mesmo que eu marquei a reunião com não sei quem, vai lá encontrar qual foi a música que o fulano me mandou. Então tudo isso a nova Siri, quando ela for entregue, porque a gente ainda só tem interface nova, ela vai fazer. Então acho que já é um passo em direção ao Recall, mas eu adoraria um recurso igual esse da Microsoft mesmo, que você consegue ver a tela, consegue pesquisar, né, algo mais aprofundado e, claro, com privacidade, tudo armazenado no device, no Secure Enclave da Apple. Acredito que seria algo bem legal de se ter. Quem sabe, né, mais pra frente a Apple traga algum recurso parecido, porque, de novo, eu acharia super bacana ter essa possibilidade de voltar no tempo, de fazer pesquisas, de, né, voltar ali no que é que eu fiz no meu computador há 1, 2 horas atrás ou até um dia atrás. E você, Marcos, usaria um recurso desses? Totalmente. Eu já sinto falta desse recurso. Antes da Microsoft ter anunciado o dela, né, tava aparecendo programas que faziam isso, foram polêmica por conta de privacidade, etc, etc. A gente viu isso acontecer quando a Microsoft anunciou. E, putz, do caso da Microsoft, tem aquela frase que falam que é do Churchill, mas que não dá pra saber se foi dele ou não, né? Que você pode contar com os americanos que eles vêm pra fazer a coisa certa, uma vez que eles esgotem todas as outras alternativas. Eu até brinquei com isso do Threads também, né? Vai fazer sempre certo. Ele tenta tudo antes, dá errado, aí ele faz o certo depois quando tem mais chance, né? Então, com esse negócio do recall foi parecido, porque eles anunciaram, tinha tanto problema conceitual da parte de segurança mesmo, e da parte de uso, etc. Eles foram voltando atrás, foram adiando, e agora tá chegando, né? Também meio, tá em beta. Enfim, tirando isso, eu imagino que, assim como você defendeu, né? A Apple faria direito, eu acho que sim também. E sinto muita falta já de uma coisa dessa, porque essa também é uma coisa que daqui a 3 ou 4 anos, pensar que as pessoas tinham, sei lá, medo, insegurança dessa função, é como pensar quem tinha medo de, sei lá, comprar na internet e vão roubar o meu cartão de crédito. Que ainda é um problema, ainda é um risco. Mas não é aquela coisa que, no começo dos anos 2000, tinha essa fama, né? Então, eu acho que vai ser meio por aí. Vai ser natural de qualquer tipo de sistema operacional ter uma coisa dessa. Não vai nem ser uma questão de privacidade. Vai ser, assim, os sistemas são assim, porque isso é uma coisa que o John Siracusa fala que são os live streams, né? A máquina, você está passando tudo por ela, ela sabe, deveria saber rastrear de forma segura e privada o que está passando, para depois você poder perguntar para ela onde que está alguma coisa e ela lembrar para você. Ao invés de você ter que lembrar para ela onde que está e você chegar no arquivo. Não faz sentido se você pensa por esse lado, né? Então ter uma coisa dessa vai ser muito bacana. Quando apareceu um dos programas de Mac que faziam isso, eles falaram sobre como eles conseguiam de uma maneira mágica armazenar gigas e gigas de dados em megas, né, para você poder, para depois recuperar, e toda a parte das chamadas de vídeo e reuniões, que era com o Zoom, o Teams e talvez mais uma, não era com todos eles, tinha umas limitações ali, mas eles acharam um jeito de basicamente cadastrar num índice semântico o que tinha acontecido para depois você poder recuperar isso aí, que é o que a Apple também vai passar a fazer com o que ela está fazendo de cadastro lá de índice semântico dos seus dados pessoais para depois poder recuperar, né? Então, assim, no primeiro 100º disponibilidade de uma coisa dessa no macOS nativa, né, porque já tem alternativas, eu vou usar. Vai parecer quebrado o computador que não tiver esse histórico semântico global dentro de pouquíssimos anos.
E eu super imagino, sei lá, aquela interface do Time Machine, que é o recurso do Mac, você já consegue meio que voltar no tempo, mas para restaurar versões anteriores de arquivos. Então você conseguia... até hoje existe, né, o Time Machine. Você consegue... apaguei algo do texto sem querer. Ele abre lá uma interface, você scrolla, volta no tempo e consegue restaurar. Então é meio que isso, só que né, aprofundado pro resto do computador. Então realmente seria bem legal. Sim, mal vejo a hora. E digam pra gente se vocês sentem falta ou se sentem, não sei, medo de uma coisa dessa. Eu tô falando medo aqui, não tem problema. Se você falar, putz, não, acho que privacidade seria péssima, não vejo um uso pra isso, manda pra gente entender mais profundamente os dois lados aqui, da vontade de ter ou de não ter uma coisa dessa no computador. Agora eu quero trazer aqui, saiu na semana passada, o Brasil virou notícia por conta da App Store, uma decisão do Conselho de Defesa Econômica, o CAD, né? Por conta da App Store, Mercado Livre também, o processo que ele abriu na Apple, né, abriu contra a Apple no Brasil, no México eu também vou falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está patrocinando aqui mais uma vez uma fonte, e ao longo dessa semana tá com a Cyber Week, né, comentei no começo do episódio, oferecendo com o cupom GHZ no checkout 10% de desconto cumulativo com os descontos no site, dependendo do quanto você comprar tem frete grátis também para todo o Brasil, e eles vendem capinhas, películas, cabos, carregadores, acessórios diversos para Mac. Eu uso aqui uma base que levanta o Mac, que já é parte integrante do meu Mac hoje em dia, até a parte de vida móvel, assim, mochila, coisa assim. Então você pode entrar em Gorilla com um L só e Shield de escudo, gorillashield.com.br, ou passar aqui na descrição para você pegar o link e cair direto já com o cupom aplicado, usando o cupom GHZ, um cupom cumulativo com os descontos no site. E a parte de cabos, vale a pena você dar uma olhadinha, porque tem cabo Lightning, USB-C, micro USB, cabo comprido, cabo curto, cabo mais liso, cabo trançado. Então tem muita opção. Carregadores, tem um que eu adoro, que é um 3 em 1 para carregar o iPhone, o Apple Watch e os AirPods. Ele dobra, vira tipo uma carteira de couro, aquelas pequenininhas assim. Ele não é de couro, né? Mas vocês entenderam. Você desdobra, você usa, é muito bom para viajar, inclusive. Eu usei uma viagem que fiz recente, vou usar a partir dessa semana também, numa outra viagem. Então vai lá, gorillashield.com.br, cupom GHZ para aproveitar até dia 8 de dezembro, 10% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, Felipe, a gente viu nessa semana a Apple virar notícia por conta de uma decisão aqui do Brasil, muito parecida com decisões lá de fora envolvendo a App Store. Quer explicar pra galera o que aconteceu? Pois é, basicamente eu achava até que ia demorar um pouco mais, porém parece que o Brasil tá seguindo os passos da União Europeia e vai cair em cima da Apple no quesito App Store e sideloading e toda essa questão, né, de ecossistema fechado. O CAD, né, que é basicamente o nosso órgão que regula essas ações, foi agora, atendeu um pedido, né, uma reclamação do Mercado Livre, que eles entraram com o processo lá em 2022, como Marcos falou, tanto no Brasil e no México, acusando a Apple de, né, basicamente, práticas anticompetitivas, principalmente por conta da App Store, porque a Apple ela cobra, né, a porcentagem dela por compras internas, porém aplicativos que vendem itens que são entregues, no caso do Mercado Livre, que é uma loja, né, então esses apps eles eram isentos de pagar essas taxas. Porém, o Mercado Livre recentemente introduziu a assinatura deles, que você assina, tem benefícios, e aí, né, isso torna o Mercado Livre passível a ter que pagar a comissão para a Apple, e é claro que eles não curtiram a ideia. Aí, por conta disso, eles entraram com esse processo lá em 2022, falando que a Apple tem práticas anticompetitivas, que isso prejudica a loja deles, que a Apple lucraria em cima. Toda a história que a gente já conhece, né, lá na Europa o Spotify foi o grande motivador disso, né, a Epic Games também. Aqui no Brasil, né, na América Latina foi o Mercado Livre. E parece que eles conseguiram, né? Pelo menos o CAD determinou que a Apple de fato tem práticas anticompetitivas e que a Apple, né, a partir de quando a decisão foi tomada, a reportagem do dia 25 de novembro, que a Apple teria 20 dias para anunciar como que ela vai cumprir com essas exigências que, de novo, são bem parecidas com as da União Europeia, né? Determinam que a Apple precisa deixar os desenvolvedores usarem sua própria plataforma de pagamentos, que a Apple precisa deixar o desenvolvedor lançar o aplicativo por fora da App Store se ele quiser, que é o famoso sideloading, e que se a Apple não cumprir com isso dentro de 20 dias, se ela pelo menos, né, não anunciar como que ela vai fazer isso, ela vai pagar uma multa de R$250 mil por dia
até ela atender, né? 250 mil reais ali, 43 mil dólares, que é nada pra Apple, né? Mas ficar pagando isso todo dia também, né? O Tim Cook que conta os centavinhos ali, com certeza ele não vai querer fazer isso. Claro que eles vão colocar na balança, o que vai pesar mais, pagar a multa ou liberar, né, vendas por fora da App Store. Hoje, né, a gente sabe que o Japão aprovou uma lei antitruste similar à da União Europeia, mas lá também até agora a Apple não se manifestou, não liberou nada, né? A União Europeia continua sendo o único lugar do mundo em que a Apple liberou sideloading, toda aquela questão, né, diferente, a App Store alternativa, basicamente, né, os navegadores com engine de terceiros. Nos Estados Unidos tem uma movimentação, o Japão, agora no Brasil, mas, né, até agora a Apple não se manifestou sobre esse caso, porém, né, parece que eu sempre achava que o Brasil ia demorar, talvez, para seguir isso, mas não, pode ser até que o Brasil seja, sei lá, a segunda região do mundo onde a Apple vai ser obrigada a liberar o sideloading, a liberar as compras por fora da App Store. Algo pra gente acompanhar aí, né? Bem no finalzinho do ano, mas tá aí. A Apple agora tem menos de 20 dias pra se manifestar e eu tenho certeza que eles vão tentar recorrer, assim como foi na União Europeia. Vão tentar recorrer, vão tentar ir atrás, vão enrolar o máximo possível, tentar recurso, mas já considerando essa decisão e conhecendo, né, os órgãos de defesa do consumidor do Brasil, toda essa coisa, eu acho que no fim das contas o Brasil vai acabar seguindo o caminho da União Europeia mesmo, forçando a Apple a abrir mais o ecossistema. A gente lá na Alura entrevistou faz um tempo para o IA Sob Controle um deputado português, era sobre, o João Albuquerque, sobre a regulamentação de IA na Europa, que muita gente via como uma regulamentação muito dura para cima das empresas, e a Europa já é famosa por ter regulamentações mais duras, né, mesmo, inclusive até saiu nesse fim de semana uma matéria que falou assim, não é à toa que a Europa não tem empresas de $1 trilhão, porque o mercado lá funciona diferente, né. E a gente perguntou, cara, você não está restringindo muito? Ele falou, olha, talvez, mas o que a gente vê é o seguinte, começa aqui na Europa e o resto do mundo, mais cedo ou mais tarde, acaba adotando, né. Então, essa história de que vão fugir de investimentos da Europa para outros lugares é um argumento, é um contra-argumento, talvez, com um prazo de validade. E, vendo essa matéria, eu só lembrava dele falando isso, né? Porque é o que a gente vê na própria GDPR, né? Que é a LGPD, até o nome é traduzido quase literalmente, na verdade, da Lei de Proteção de Dados da Europa aqui no Brasil. A GDPR é bastante, né? LGPD, enfim, é bastante inspirada mesmo na GDPR. Então, isso foi até um exemplo que ele ensinou ali de como o mundo acaba mesmo adotando esse tipo de coisa. Estados Unidos acaba demorando um pouco mais, mas também segue aí pelo mesmo caminho, né? Vamos ver como é que vai ser com os próximos 4 anos aí, com um governo mais amigável ao mercado mesmo. Mas ainda assim, quando eu vi essa notícia aqui do Brasil, eu falei, bom, tá aí, né? Mais uma questão que comprova que é isso mesmo. Minha expectativa é a mesma do que a sua, né? Tem esses 20 dias para a Apple apresentar. Eu fiquei na dúvida assim, apresentar e já virar a chavinha, ou apresentar os planos de como que ela vai um dia virar a chavinha quando o processo acabar. Que eu acho que é mais por aí do que daqui a, 18 dias agora, a App Store está aceitando o aplicativo poder aceitar Pix, não sei, direto ali sem pagar a comissão para a App Store. Eu acho que não é por aí. E a minha expectativa é a mesma, né? Vai entrar com recurso, etc. Pensa no processo da Gradiente, que está rolando há 600 milhões de anos e ele sempre acaba e não acabou. Aí tem mais uma etapa. Aí agora acabou, mas não acabou, né? Então, acho que para uma coisa desse tamanho, vai ser ali parecida. Na matéria do Net5 Mac, vocês comentam, né, que esses 250 mil reais dá 43 mil dólares, o que é troco de pão para a Apple. Eu concordo, mas nesse momento eu já estou parando de pensar dessa forma, porque assim, não é só no Brasil que ela está levando esse tipo de multa, né? Todo país que está implementando uma coisa dessa dá um cutuco ali. Então, no agregado, essas multas começam a fazer diferença. Mas claro que a conversa seria bem diferente se fosse 2 milhões e 500 mil e não 250 mil para uma multa diária para uma coisa dessa. Então, a gente vai ver essa conversa aí voltar várias vezes ainda. Mas a minha expectativa... Esse é o episódio sobre previsões óbvias de futuro, né? É que no futuro, é claro que quem está em 2026 ouvindo fala assim, é verdade, né? A App Store não permitia antes pagamento por fora e sideload, né? Uma coisa tão óbvia e natural hoje em dia. O pessoal queimou mufa e gastou saliva falando disso por tanto tempo. É óbvio que vai ser assim no mundo inteiro, né? Mas enquanto não for, a Apple consegue espremer um pouquinho mais ali dos 30% e ajuda a pagar essa multa que ela está recebendo. Aí vira o quê? Vira o imposto, né? Que a gente sempre comenta que o crime, não é que é o crime, não, ela está sendo criminosa. Quer dizer, se estiver fora da lei, está sendo, né? Mas
Quando o crime compensa, vira um imposto e não um crime, né? Então, vamos ver o que vai rolar. Minha expectativa é essa também. Vai voltar a virar assunto múltiplas vezes isso aqui na fonte. Com certeza. E um jeito diferente de ver essa notícia é... O Brasil vai ter Fortnite no iOS de novo. Pois é. Quem tá com saudade de Fortnite, comenta aqui com a gente, manda no gigahertz.fm/feedback. Agora, para chegar pertinho do final do episódio aqui, a DxOMark tinha publicado já. A DxOMark é um site, vou chamar empresa, vai. Uma plataforma de comparação de câmeras, de telefone. Tem bateria também, tem display, mas eles apareceram como câmera. De dispositivo móvel, eles têm lá um teste padronizado deles, e tem gente que concorda com o teste, tem gente que discorda do teste, mas o fato de ser um teste padronizado significa que ao longo dos últimos anos tem pelo menos uma referência de se as câmeras se comportam melhores ou piores que as outras câmeras que vieram antes, né? E o DxOMark tinha já publicado um review da câmera, enfim, do conjunto de câmeras, da capacidade de gravar vídeo e foto do iPhone 16 Pro Max, e apareceu agora a análise, o benchmark do iPhone 16, e enquanto o Pro Max ficou em 4º lugar nesse ranking, o iPhone 16 ficou em 20º lugar, o que... Putz! Primeiro que, né, você falou do DxOMark como uma instituição que algumas pessoas questionam. Realmente tem gente que não curte muitos métodos, tem gente que fala que eles são biased, né, que tem um viés ali meio tendencioso. Mas independente do que você ache, eles postam um resultado, né, o teste é todo detalhado, você consegue ver as fotos, os gráficos, os comparativos. Então assim, ignora o ranking em geral, né, tipo, ficou em 20º. Só vê o teste, vê as comparações, que são muito legais, né, dá pra você ter um comparativo bem legal. Esse do iPhone 16 mesmo, eles têm lá as fotos iPhone 16, iPhone 15, Google Pixel 9. Eles sempre tentam comparar com aparelhos ali de categorias similares, né? Então topos de linha com topos de linha, intermediários com intermediários, e de novo, tem gráficos, tem explicações sobre cores, sombras, é tudo muito detalhado. Então mesmo que você não concorde com o ranking, qual que é melhor, vai lá e dá uma olhadinha, né, nos comparativos em si. Agora falando sobre o iPhone 16 especificamente, o modelo não Pro, como também o Marco citou, eles já haviam avaliado o 16 Pro Max, e ele ficou, né, em 4º colocado e em 1º colocado na categoria de vídeo, né, o melhor celular para gravar vídeo. E aí o que fez, né, essa diferença tão grande entre o 16 e o 16 Pro? Lembrando que eles não têm exatamente as mesmas câmeras, né? O Pro ele tem sensores melhores, tem a câmera de zoom, então tudo isso acaba contando. Até abrir aqui o review completo da DxOMark. Eles falam, né, que os contras da câmera do iPhone 16, né, eles falaram que o HDR eles consideraram limitado, eles criticaram bastante o flare nas fotos, e isso eu vou falar que eu sinto muito no iPhone até hoje, desde quando a Apple mudou lá pra lente de safira, foi no iPhone 5 ainda, o flare é muito exagerado. Flare é aquele reflexo que você, aponta pra uma luz e você vê aqueles, né, o reflexo verdinho, geralmente é algo verde assim, esverdeado. Já teve várias cores, né, o que é engraçado. Teve um que ele era mais roxo roxo já foi de também. Roxo, eu lembro. E agora é mais esverdeado, mas isso me incomoda muito, principalmente porque, né, eu já tive contato com outros aparelhos, recentemente testei, né, no começo do ano o S24 da Samsung, e eu vejo que as outras fabricantes, elas dão um jeito de tratar melhor isso, né? Toda lente é suscetível ao flare, é física. Mas existem jeitos, né? Existem acabamentos da lente que você consegue dar uma diminuída, tratamento, né? Principalmente em foto você consegue usar, né, os algoritmos ali para acabar apagando esse flare. Mas eu sinto que no iPhone ainda é uma coisa exagerada, e a DxOMark pontuou isso aqui, que tem muito flare. Eles também criticaram a falta de zoom, né? No iPhone não Pro você não tem zoom óptico, você tem só aquele zoom de 2 vezes, que é um zoom digital, que ele tira a foto em 48 megapixels, cropa ela, e aí faz um zoom que a Apple chama, né, que equivale ao zoom óptico, mas a gente sabe que não é mesmo, né? Aí eles falaram que para vídeo em low light teve algumas deficiências também, e questão de ruídos nas fotos, né, artifacts, que eu acho até que é o que a gente chama de fotos fritas, né, aquele ruído que a foto fica não natural. Então foram esses pontos criticados, eles até fizeram ali, como eu falei, o comparativo com o iPhone 15, Google Pixel 9, e né, não chega a ser uma surpresa justamente porque a gente sabe, a câmera do iPhone 16 normal, ela não é a mesma do Pro, a câmera mais avançada é a do Pro, que ficou em 4º colocado, o primeiro para vídeo, então era esperado que
não ia ficar mesmo no topo do ranking, mas é como eu falei, independente de você acreditar ou não no ranking, é o melhor, não é, vale a pena dar uma olhada lá no comparativo, nas especificações, nas fotos, porque daí assim ali você consegue, né, tirar uma conclusão melhor. E esse negócio também, né, de ser melhor ou não, é sempre dependendo do seu uso, né, porque eu mesmo já falei, eu tenho um problema, um faniquito, com as fotos fritas do iPhone. Eu acho até que a Apple deu uma aliviada com o iPhone 16, mas eu vejo, por exemplo, que quando a foto que eu clico ali direto no aplicativo da câmera, sem usar highlights, sem usar aplicativos de terceiros, eu gostava muito mais das fotos que eu fazia com o S24. Só que para vídeo o iPhone para mim é melhor. Eu uso muito o iPhone para gravar vídeo. Então, inegavelmente, né, ou inevitavelmente, o melhor celular para mim vai ser o iPhone, porque eu preciso dele para gravar vídeo. Então é isso, sempre depende do seu uso. Veja qual que é o celular que vai ser melhor para vídeo, se você grava vídeo, melhor celular para foto, melhor celular para tirar foto em RAW. Então, são muitas variáveis, então sempre é importante analisar tudo isso ao invés de ficar só preso, né, a um ranking. Esse é o quarto melhor telefone, esse é o melhor telefone. Cada um tem o seu uso diferente, então por isso que vale a pena você olhar com calma esse tipo de comparativo, esse tipo de análise. E você, como tem feito muito conteúdo em vídeo, tanto para o YouTube quanto também para o seu canal do Instagram, né? Para sua conta do Instagram, o que você sente falta em relação... Você deu uma pincelada nisso agora, mas quero entrar do jeito mais profundo, né? De câmera, o que sobra, o que você concorda ou discorda até das impressões aí do Jackson Mark, porque ele tendo ficado em primeiro lugar na parte de vídeo, mas ainda assim tendo encontrado prós e contras, na sua experiência, como é que é? Eu tenho gostado bastante, de novo, eu já gosto muito há bastante tempo do iPhone para vídeos. O que eu sinto falta às vezes é, primeiro, dessa questão do flare, né? Eu até comentei aqui, é uma coisa que eu percebo, que me incomoda, dá uma atrapalhadinha. Eu gostei muito que no iPhone 16 eles implementaram aqueles recursos de áudio que são muito bons para você tirar o ruído do fundo, focar o áudio em quem está falando. Realmente funciona, eu tenho usado bastante isso, é bem legal. Então acho que o iPhone ele já tem me atendido muito bem. E sim, então acho que agora são mais detalhezinhos mesmo, talvez. A gente sabe que o app de câmera, talvez até mais coisa de sistema, né? Que o app de câmera da Apple, eu acho ele bem limitado. A Apple até lançou, né, o Final Cut Câmera, que você consegue ter ali, né, um controle maior. Mas eu gostaria de ter mais opções no app do iOS em si. Porém, de câmera, né, falando do hardware, eu até que estou bem satisfeito com questão de vídeo do iPhone 16 Pro Max. O que talvez poderia melhorar realmente a questão de low light, né, que daí também é aquela questão, é física, né? O sensor é pequeno, então a Apple tenta, né, colocar algoritmo, tenta todo um pós-processamento para deixar o vídeo mais nítido, mais claro, mas não tem jeito. O sensor é minúsculo, né, comparado com o sensor de uma câmera, então é óbvio que quando falta luz, vai ficar com aquele ruído, vai ficar uma coisa que não é muito legal, vai melhorando, mas muito aos poucos, mas aí acaba sendo uma limitação mais de celular. Se fosse para falar de foto, aí eu teria um monte de coisa para falar, realmente. As fotos são fritas. Eu inclusive, tô me pegando cada vez mais fazendo fotos com aquele Process Zero do Highlight, que eles, né, lançaram uma opção que você tira a foto em RAW, só que é um RAW nada processado mesmo, né? Porque tem o ProRAW da Apple, que é um RAW, mas é um RAW processado, que ele tenta misturar ali, né, o melhor dos dois mundos. E o Halide lançou o Process Zero, que é a foto crua mesmo, do jeito que ela vem com o sensor, com o ruído. E eu tô achando lindas essas fotos. Eu até de vez em quando venho postando algumas e eu gosto muito do resultado. Que isso, o ruído faz parte da foto, né? E aí o iOS faz aquela foto lavadona, toda processada, e eu particularmente não curto. Então, quando o assunto é foto, eu até super entendo as críticas. Até abri aqui, né, o review do Jackson Mark. A crítica deles, por exemplo, para o iPhone 16 Pro Max, é que a lente ultra-wide para eles falta detalhes, e eu também realmente concordo, apesar de que eu não uso muito a ultra-wide. A Apple aumentou a resolução no 16 Pro, ficou melhor, mas ainda assim você percebe que é uma lente que está atrás das outras. Eles também falaram da questão de foco, dos artifacts, né, do flare. Então, são detalhezinhos ali que poderiam melhorar, mas pelo menos para vídeo, eu acho que realmente é a melhor câmera portátil que você pode ter. Para foto, já acho que tem melhores e a Apple poderia fazer algumas coisas para melhorar. Para foto, esse lance do Process Zero, para quem se interessou,
mas está com a seguinte dúvida, que se diz o seguinte: ela vem sem o tratamento, você tem que necessariamente, vou usar o termo errado, tá? Arrumar, consertar todas as fotos, editar e tratar, ou não? Por vir sem o processamento, ela já fica com a beleza natural de uma foto, sem você ter que mexer em saturação, em cor, para ficar próximo do que o seu olho viu quando você pensou, aliás, da sua intenção quando você capturou aquela foto daquele jeito. Olha, eu acho que você precisa dar uma mexidinha, mas é que daí também depende da sua expectativa. Pelo resultado que eu vejo, as Process Zero me lembram muito fotos analógicas. Uhum. Então, se você gosta de foto analógica, você vai gostar do Process Zero, porque, por exemplo, você pega uma câmera analógica, o HDR era péssimo. Você tirava uma foto com o céu saía meio estouradão, as luzes saíam meio estouradas. Mas aí é isso, é gosto, né? Eu gosto de ter a foto com esse aspecto mais de foto analógica, então eu diria que o Process Zero é bem isso. Ele lembra uma foto analógica. Ele não tenta, por exemplo, compensar sombra, que é o que o HDR faz, né? O HDR tem esse trabalho para tentar compensar, para tentar equilibrar as coisas. O Process Zero é realmente mais aquela coisa foto analógica. Só que como o Halide, ele faz a Process Zero com base num RAW, ele salva o JPEG e salva o RAW. Então, se você quiser, tipo, ficou estourado demais, você consegue ir lá e fazer um ajuste mais fino para, tipo, deixar menos estourado. É para quem realmente tem esse apreço pela fotografia e também tem a disposição de ficar mexendo em detalhezinhos. Eu mesmo, as que eu posto, elas não são já tiradas automáticamente. Eu tiro, dou uma editadinha e aí eu faço os posts, né? De vez em quando eu coloco algumas lá no Threads, no meu Instagram, no meu último post também tem algumas fotos Process Zero que eu tirei que eu acho muito bonito. Então, de novo, eu sei que é algo bem específico para quem realmente tem esse apreço, tem essa vontade, né, esse gosto de editar fotografia. Porque para quem gosta de editar, daí o jeito, né, usa a câmera normal mesmo. Até um jeito de evitar um pouco as fotos fritas, né, sem ter que precisar de um aplicativo, é você habilitar aquela opção, né, o HEIF Max, que para quem tem os iPhones Pro, acho que desde o 15 também tem nos não Pro, que você consegue tirar a foto em HEIF, né, que é o formato codec lá da Apple, com a resolução máxima. Então ele tira a foto com 48 megapixels, e isso por si só já vai deixar a foto bem menos frita. Ele dá uma relaxada no processamento quando você usa essa configuração. Por consequência, você perde live photo, você perde algumas coisas, mas daí a foto ela sai equilibrada com HDR, sai com as cores certas, mas com a resolução maior e sem estar tão frita. Então eu acho que é uma opção legal para quem quer fotos melhores sem ter que baixar aplicativo, sem ter que se preocupar com RAW, é habilitar essa opção do HEIF Max, ali, da qualidade máxima dentro da própria câmera do iOS. Boa, você falou das fotos, tem uma que eu até elogiei no Threads também, que você tá no pedaço da pizza, né, que fica na Augusta ali. Isso mesmo. Putz, que foto linda, cara, as cores do neon ficaram, aquela foto em especial, bem bonita, vou deixar o link na descrição aqui, a segunda foto da recente que você postou lá no Instagram, né, do álbum de novembro, parabéns, essa ficou muito bacana e ilustra bem tudo isso que você acabou de falar. Agora, para finalizar o episódio de hoje, a gente viu notícias e rumores falou do iPhone de agora, vamos falar do iPhone do ano que vem, né? Que já é esse ano, que absurdo, né? Mas e lá. Pintaram tá quase rumores. aí. Pois é, que desespero. Pintaram rumores sobre o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Air. E eu quero começar falando sobre o 17 Pro, porque eu dei risada, na verdade, desse rumor que diz que não que seja mentira, mas pela situação, né? Que a Apple deve abandonar o titânio para voltar para o alumínio, como parte do que seriam mudanças significativas de design. Aí eu penso na Samsung, a gente acabou de assinar o contrato para fazer aqui o telefone de titânio que vocês fizeram, só vai voltar para alumínio? Que história é essa, né? Mas por que você imagina que isso vai acontecer? Pois é, as razões até são desconhecidas, porque tem vários analistas, não é a primeira vez que a gente escuta isso, mas tem vários analistas falando que a Apple vai voltar para o alumínio, a gente não sabe por quê. Talvez seja custo, dificuldade de produção, porque a Apple falou na época do iPhone 15 Pro, que foi o primeiro que mudou, né, para o frame de titânio, que eles tiveram que fazer um molde customizável, que ele mistura alumínio com titânio, né, porque a parte de dentro, onde encaixa os componentes, aquilo ainda é alumínio, e eles aí, né, não são duas peças diferentes. A Apple explicou que ela fez uma composição para juntar o alumínio e o titânio numa coisa só, mas com certeza isso dá trabalho, deve ser mais complicado para produzir, e a gente sabe que a Apple gosta de cortar custo. O Tim Cook é o cara que adora cortar custo. Então, talvez eles viram que o negócio está complicado, que é difícil, que às vezes não compensou para eles. Talvez o ganho, né, a diferença... Porque eles saíram do aço para o titânio,
porque em teoria o titânio ele tinha a mesma resistência do aço, só que era muito mais leve. De fato o iPhone ficou muito mais leve. O 14 Pro era um tijolão de pesado, e eu lembro que quando eu peguei o 15, falei, nossa, realmente está mais leve. Então isso melhorou. Mas o alumínio é ainda mais leve, e talvez eles chegaram num ponto que eles acham que as diferenças de resistência talvez não sejam tão diferentes assim para justificar, né, a mudança ali de material. Então tudo indica que a Apple vai voltar a usar alumínio, que eu fico curioso para, de novo, ver a questão do marketing, né? Tal qual a gente ficava curioso para saber como que eles iam descontinuar a Fine Woven, que, né, só desapareceu magicamente do dia para a noite depois do evento, né? Como que eles vão falar, tipo, olha, voltamos para, né, um material alumínio depois de falar tanto do titânio, quero titânio, não sei o que lá, espacial. E aí, né, voltando para o material antigo, principalmente na linha Pro, né, que costumava já ter o material mais caro, vidro, aço, e agora tendo o mesmo material ali dos modelos na Pro. Fico curioso, mas até os analistas falam que por enquanto eles não sabem dizer ao certo o porquê que a Apple está escolhendo essa troca de material, mas se eu tivesse que adivinhar, provavelmente seria ali algo entre o custo e a dificuldade de manipular os materiais mesmo. Quando pintou o iPhone de titânio, assim que saiu, já lembro de ter aparecido o rumor de que a Apple ia voltar para alumínio, e na época a conversa foi, será que o titânio acabou fazendo menos pessoas por algum motivo comprar o iPhone, e ela percebeu que foi isso, voltar para alumínio, etc. Quando continuou sendo iPhone de titânio, ok, né? Meio que caiu por terra isso aí, mas voltar esse rumor ainda assim é interessante. Suponho que seja por custo mesmo, que o valor percebido de ser um iPhone de titânio não gerou vendas suficientes para sustentar o fato dele ser de titânio para construir, até por conta dessa fusão que eles fazem do titânio da parte de fora com o alumínio da parte de dentro, da carcaça, etc. Esse rumor sobre essa volta para alumínio é interessante porque tem o papo de que a parte da câmera ela vai ser de alumínio e vai ser retangular ao invés de quadrado, e da câmera para baixo vai continuar sendo de vidro para até funcionar a parte de carregamento por indução, etc. Então eu não me lembro de ter visto, tirando o iPhone 1, que tinha aquela parte de baixo preta e o resto ali sendo inteiro de alumínio, né? Eu não me lembro de ter visto um iPhone que tivesse dois materiais na parte de trás nesse estilo. Vai tecnicamente, talvez, possa até lembrar muito até os telefones da linha Pixel, né? Que tem aquela faixa da câmera com material que é um pouco diferente. Então, se for essa mudança, é uma mudança conceitual grande da parte de design da traseira do produto mais importante da Apple. Vamos ver, primeiro, se é isso mesmo, se vão ser em todos os modelos, né? A gente, sempre o telefone sem fio aí é importante levar em conta, né? Eu sempre penso no iPhone Math, que era o rumor de que ia se chamar iPhone Conta, iPhone Matemática, era iPhone X no fim das contas, e que foi, acho que o caso mais óbvio aí de telefone sem fio, né? Mas vamos ver como é que vai rolar disso aí. Então essa volta toda para alumínio é no mínimo interessante pensar no porquê, né? Mas no fim das contas, o custo é sempre uma boa aposta para explicar essas coisas, né? E como você falou, esse telefone sem fio, pode ser que esse rumor seja, sei lá, específico do tal iPhone Air, que a gente sabe que vai ser um iPhone diferentão. Então talvez a Apple esteja experimentando algo para esses modelos diferentes, né? E não necessariamente pro iPhone 16 Pro, mas, né, tem rumores que indicam que as mudanças de design no ano que vem serão mais significativas para quem já está cansado desse estilão do iPhone 12 que, né, está sendo reciclado até hoje. E sobre o iPhone Air, para encerrar aqui, não está confirmado que esse é o nome, mas deve ser, né? O iPhone 17 Air pintaram rumores também sobre, assim, agora que tá ficando, não é mais perto, né? Mas, de certa forma, assim, mais perto, né? Vão começar a pintar mais rumores específicos sobre design, sobre parte mais técnica. E nessa última semana veio lá do The Information uma série de pequenos detalhes, alguns novos, alguns eles reiterando, mas agora dá para pensar num pacote de rumores que vai formar mesmo esse iPhone 17, que deve ser o Air por ser mais fino, né? Isso, então o The Information, de novo, que tem boas fontes, foram eles que vazaram lá aqueles primeiros desenhos conceituais do Vision Pro. Eles publicaram alguns detalhes sobre o tal do iPhone 17 Air. E segundo eles, os protótipos têm entre 5 e 6 milímetros de espessura, né? Em comparação, o iPhone 16, o modelo base, padrão, tem 7.8. Então a gente está falando aí de um iPhone que é tão fino quanto um iPhone 6. A gente até tinha comentado que, segundo alguns analistas, talvez a Apple não conseguiria entregar esse iPhone super fino. E o The Information também fala isso, que o time de design quer fazer um iPhone entre 5 e 6 milímetros de espessura,
Só que os engenheiros, né, já estão falando que tá difícil de encaixar uma bateria decente aí dentro. Porque, de novo, é física, não tem segredo. A gente ainda não desenvolveu uma bateria super fina, então você precisa, né? O iPhone engrossou para ter mais bateria nos últimos anos. E, né, agora diminuir a espessura significa ter que colocar uma bateria menor. Então, pelo que o The Information fala, os engenheiros estão relutantes com esse design ultra fino, justamente porque eles estão falando, ó, o negócio não tá, a bateria não vai ficar boa, esquenta demais. Eles também falam que a parte térmica não tá legal nesse iPhone super fino. Então, né, pode ser que, como os analistas falaram, que a Apple opte por um design que não seja tão fino assim, né, entre 5 e 6 milímetros, talvez seja uma coisa, né, mais fino que um iPhone 16, mas também não é aquela coisa, né, tão fino quanto um iPhone 6, ou até mais fino que um iPhone 6. Pode ser que o modelo final seja algo conservador, né. Para comparação, o iPhone 6 media 6,9 milímetros de espessura, né? Então 5 a 6 milímetros a gente está falando de algo muito fino mesmo. Mas, né, comparado ao iPhone Pro, só de ter a mesma espessura do 6 já seria algo bem fino para os padrões atuais. Então acredito que talvez a gente tenha algo mais nesse sentido, né? Porque tem que equilibrar. Não adianta nada lançar o iPhone lindo, super fininho, e aí o negócio não fica fora da tomada. Daí também não é legal, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí. E o The Information também falou um detalhe interessante sobre o modem 5G da Apple, que nós no 95Mac já vimos publicado, alguns detalhes que a gente tinha escutado com exclusividade, que a Apple tinha planos ambiciosos de lançar o modem ano que vem, tanto no iPhone SE 4 e também no iPhone 17 Air. Esse modem ele vai gerenciar não só o 5G, mas também o Wi-Fi, o GPS do celular, porque a ideia da Apple é substituir os chips da Qualcomm pelos modems dela, mas a gente já sabe, a Apple comprou de modems na Intel, o desenvolvimento não estava bom, né, o modem não era tão bom, os protótipos também tiveram vários problemas conforme a gente tem escutado as fontes, mas parece que ano que vem é o ano. Mas agora acho que também fica mais claro por que a Apple não vai usar esse modem nos iPhones 17 Pro, por exemplo. Porque o The Information falou que até agora, apesar desse modem novo da Apple ele ser mais eficiente em termos de energia, ele continua não sendo tão rápido quanto o da Qualcomm. Então até isso já pode ser um grande motivo para a Apple, né, não usar esses modems nos iPhones Pro, que todo mundo espera o melhor deles. Né? No iPhone SE, se não for o melhor, não é o topo de linha. Mas no iPhone Pro da história já é outra, então esse seria um dos motivos que a Apple vai restringir esse modem aos modelos, né, tanto ao Air, que é um modelo meio que experimental, e ao SE 4. E o The Information fala também que esse modem não tem suporte ao Millimeter Wave, que é aquele 5G de ondas milimétricas, que funciona só a curto alcance, com velocidades altíssimas, que é o 5G que a gente só tem em estádios, né, shoppings, é bem específico. Que inclusive acho que fora dos Estados Unidos ninguém se importou com isso, né? Não tem lugar nenhum, até a Apple chegou a tirar a antena externa dos iPhones 16. Talvez é um sinal até que todos os iPhones vão perder isso eventualmente, que é uma coisa que parece que ninguém se importou muito, nunca foi muito difundido, então pode ser que soa. Mas parece que o modem da Apple já nem vai ter suporte a isso. E outro detalhe interessante, parece que o iPhone Air, né, pelo menos os protótipos, são tão finos que os engenheiros não estão conseguindo colocar uma gavetinha de chip, né, uma gavetinha SIM dentro dele. Nos Estados Unidos isso não é um problema porque a Apple já vende iPhone sem chip lá, o que é engraçado porque eles tiraram o chip, mas dentro vem uma borrachinha, né, um pedacinho de plástico, porque ela ainda vende iPhone com chip no resto do mundo. Então, né, não adianta ela fazer um iPhone com um layout totalmente diferente só para os Estados Unidos e ter que fazer um outro pro resto do mundo. Então, o mesmo iPhone, só que lá ela, em vez de ter a gavetinha, ela tirou e tem nada dentro, né? O espaço tá lá vazio, sendo não utilizado. Só que o problema é que existe um país chamado China, que é um dos mercados mais importantes da Apple, que proibiu o eSIM, né? Questão de controle, eles querem ter um controle maior. Então lá o eSIM é proibido. Por isso que a Apple fez um iPhone que literalmente tem 2 chips físicos, né? O único lugar em que existe um iPhone com 2 chips físicos é na China. E a Apple tá nesse dilema, né? Lançar um iPhone globalmente sim, mas aí vai esbarrar na China. Então, pode ser que no fim das contas, esse iPhone Air, ele não vai ser tão Air realmente quanto ela queria, né? Por essa limitação de bateria, de térmicos e também do chip, que é algo bem importante. Eu duvido que a Apple não lançaria esse iPhone na China, que é um dos mercados mais importantes para ela. Eu tô caçando aqui para pegar o número exato, mas o faturamento vindo da China era de 15% a 20%, uma coisa assim, do inteiro da Apple. Tudo bem que o inteiro da Apple não é iPhone, mas como o iPhone geralmente representa 50% a 60% do faturamento, é bastante representativo. Tem várias informações interessantes aí sobre isso. Primeiro, né,
Aí a gente junta esse rumor com o rumor que a gente comentou agora há pouco, né? Que a Information comentou que a câmera desse iPhone 17 Air é uma câmera só, que vai ficar dentro de uma parte saltada maior e centralizada. Antes, a gente imaginava, sei lá, o quadrado mais justificado ao centro ali, né? Considerando essa ideia dele ser maior, juntando com o rumor de que ela ocuparia toda a parte de cima ali, dá pra ver que, sim, todo mundo aponta para a mesma direção geral, mas com detalhes um pouco diferentes. A verdade deve estar no meio dessas duas coisas. Sobre o lance do modem, isso é outra coisa interessante, porque ele ser mais eficiente compensa a bateria ser menor, né? Você acaba ficando no 0 a 0, idealmente, que é sempre o alvo da Apple, é ficar ali no range que ela coloca, né? Millimeter Wave, eu acho que era só Estados Unidos mesmo, e até justifica, porque o sinal dos Estados Unidos é um lixo, o sinal móvel. Você tá andando na rua, você entra numa loja, acabou o sinal. É muito ruim. Então você tem uma tecnologia que tente suprir esse problema, especialmente em lugares grandes, você falou estádio, shopping, etc., faz sentido, mas sendo só lá, e sendo uma parcela tão pequena do tempo que você tira proveito disso, não sei se justifica o quanto deve custar ter suporte a isso, especialmente o resto do mundo nem tendo esse tipo de tecnologia disponível, esse tipo de antena, de raio, enfim, né? Tá, sim, para quem usa muito vai fazer falta, mas são poucas pessoas versus a economia, e aí deve até voltar outra parte de você conseguir acomodar os elementos lá, dele sendo mais fininho, tem que esparramar melhor por dentro ali. Então qualquer milímetro que a Apple consiga reaproveitar vai fazer muita diferença, né? Essa parte do modem ainda, as velocidades máximas sendo menores, a não ser que seja muito menor, isso vira notícia de uma semana que depois some, ninguém nem percebe, né? Porque ao invés de você abrir um site em meio segundo, você abrir em 0.7. Ok, dá meio na mesma, eu acho, né? O problema é o segundo detalhe, que é que esse modem, a confiabilidade dele se manter conectado em redes de telefonia é um pouco pior, é menos confiável um pouquinho. Aí é um problema, né? Porque se você perder o millimeter wave e perder a confiabilidade das antenas normais, aí sim pode ser um impacto importante na experiência, aí vira o iPhone que fica sem sinal. Aí não, né? O iPhone com a internet mais lenta, o pessoal vai reclamar, mas vai perceber que não vai mudar nada, beleza, né? Então, esses detalhes são interessantes. A parte da China do eSIM também acho que desses todos é o principal problema, porque você não poder vender lá seria um problema. Talvez, fico imaginando assim, né? O iPhone Air chinês, ele é 1,5 milímetro mais grosso, porque esse tem que ter o chip. Sendo um faturamento gigantesco, pode até compensar você fazer um modelo separado, como costumava ser, lembra? Cada país tinha um iPhone, cada grupo mundial tinha um iPhone, mas ainda assim não eram diferenças gigantescas de hardware. Mas era a parte técnica do hardware, né? O canal de conexão. Hoje está um pouco mais global isso aí, né? Como a gente já viu modelo chinês ser diferente, aqui poderia acontecer também, mas eu acho que esse é o detalhe principal. Tem que ver o chip também, né? Porque dependendo do processador, da economia de energia que ele gerar, também compensa ali para você permitir ter a bateria mais fininha, sem abrir mão que no fundo são as 8 horas de uso de autonomia, né? Que a Apple coloca ali, 35 horas, 40 horas em stand-by. Isso não diz nada para ninguém, porque você não usa stand-by, você usa, né? Então isso não quer dizer muito. Geralmente são aquelas 8 horas de alvo ali que a Apple tem para usar de verdade um iPhone. Então esse pacote todo de novidades começa a dar um pouco mais de contorno do que deve ser esse iPhone 17 mais fino, que deve ser o 17 Air. Lembrando que esse não é para ser o iPhone mais avançado da linha, né? Ele vai ser o substituto do iPhone normal Plus, para ter um diferencial a mais, as pessoas terem mais motivo para comprar esse, porque esse deve ser o que está vendendo menos ali da linha, então a Apple consegue equilibrar um pouco mais a demanda. Deve ter o que deve ser o Pro e o Pro Max que a gente conhece hoje. Esses sim vão seguir sendo provavelmente os mais avançados aí da linha. Mas ainda assim é interessante ter um modelo tão diferente, mesmo não sendo o topo de linha. Vai ser bem curioso ver se... Porque a gente já falou isso várias vezes. A Apple tentou inúmeras vezes emplacar um iPhone diferente. O Mini não deu certo. O Plus não deu certo. Vamos ver se o Air vai dar certo. Bom, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/128 ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, que já começaram e vão começar a postar
nos Unpacked, nos reviews aí dos aplicativos de podcasts. O Overcast ganhou, o Spotify tá pra ganhar também. Quem for compartilhar aí, que escutou os podcasts do A Fonte mais ao longo desse ano, obrigado a vocês que vão fazer isso, que deixa review, que recomenda também o A Fonte. Obrigado a Gorilla Shield e também ao pessoal do Gentle Streak pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a fazer sentido do que tá saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito, lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes nessas redes. Eu apresento por aqui o área de trabalho e área de transferência. Pra Alura, eu apresento o IA Sob Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine. Minha coluna opinativa no fim de semana foi sobre como copiar e sufocar. Mark Zuckerberg desengaveta aí sua estratégia mais antiga para conter o crescimento do Blue Sky, agora que apertou aí em relação ao Threads. O link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima. Celular, que a ideia é realmente tirar os chips. Eita, que a energia tá piscando aqui. Eu vi e falei, será que foi só um ajuste da câmera? Não, foi energia. Tá chovendo pra caramba aqui. Putz. Deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui. Pera aí, Marcos. Beleza. Bom, a internet tá viva, então tá com luz. Você segue aqui. Eu sigo aqui, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá um modem.